a ideia principal aqui é a gente vai subir isso para o YouTube e eu percebi que muitas pessoas da área de negócios estão cada vez mais precisando utilizar ferramentas de Big Data, N outras ferramentas que possam aparecer para extrair dados da base e gerar indicadores. E dos meus 2 últimos empregos eu já vi isso acontecendo, de ter essa necessidade. No penúltimo eles não tinham a possibilidade, mas tinham a necessidade, e conversando com alguns outros amigos, eles também viram isso acontecer. Então, normalmente, como é que funciona, né, essa parte? Alguém da área de negócios, porque a área de negócios ela tem, primeiro, mais contato com o produto e segundo, mais contato com o cliente. Então, eles têm demandas que muitas vezes não conseguem ser totalmente atendidas pela área de desenvolvimento de software. E por que isso acontece? O trabalho dos desenvolvedores, ele é um trabalho muito complexo, que você tem que revezar o seu tempo entre corrigir problemas existentes, gerar funcionalidades novas ou gerar melhorias e ajustes nos sistemas. Então, não é sempre que a pessoa da área de negócios consegue parar um desenvolvedor para fazer uma consulta para ela na base e extrair a informação para elas. E nem todas as empresas também têm um time de dados dedicado só para isso. Isso custa muito caro. Geralmente não acontece. Então, como é que funciona assim, né? Você tem uma empresa e aí vamos supor que é uma loja e você tem franquias. Todos os clientes vão realizando as compras, as transações nessas franquias, e isso é tudo enviado para um servidor que vai consolidar essa informação, e depois essa informação é replicada normalmente para um data warehouse, né? Tipo um armazém de dados. Então, se no passado a gente tinha um problema que era, nossa, como é que a gente vai guardar a informação, né? Lembra que, sei lá, na década de 90 os discos eles eram minúsculos, né, se comparados com como é hoje. Técnicas de replicação de dados e tudo mais, você não tinha cloud, não dessa forma como é hoje, então era tudo muito mais complicado. Então, antigamente você tinha um problema de eu não tenho espaço suficiente para armazenar o dado, eu preciso otimizar esse espaço para armazenar o dado, e isso gerava uma série de complicações, né? Hoje é mais ou menos o contrário. Hoje você consegue armazenar o dado, existe um custo nisso, mas você consegue. E o seu problema existe uma quantidade tão grande de dados que você não consegue processar essa quantidade enorme de dados, né? E qual que é o conceito disso? Que os dados por si só, eles não representam nada. Só que com a combinação dos dados, você consegue gerar informação. E essa informação gera inteligência. Então, no cenário de empresarial hoje, o software acaba sendo muitas vezes um diferencial. Porque é tudo tão competitivo que você ter a informação mais rápida, você ter a informação estratégica, ter essa inteligência acaba gerando o diferencial ali muitas vezes para o seu negócio. E aí tem áreas de BI, Business Intelligence, etc. E isso está crescendo cada vez mais. Então, o meu intuito aqui é mostrar como é que você consulta essas informações no banco de dados e como é que você manipula elas para chegar no resultado que você deseja, na informação que você deseja. Só que se de antemão você não souber qual é a informação que você deseja, não tem mágica. É o que eu falei, os dados eles estão lá, só que eles estão dispersos, vamos considerar assim. E os dados dispersos, eles não significam, eles não representam muita coisa. Então você tem que saber já de antemão, dentro daquele seu universo de dados, o que você gostaria de saber, em que informação que você gostaria de chegar. Então, da parte de tecnologia,
O que a gente vai utilizar aqui e o que normalmente é utilizado é uma coisa chamada SQL. SQL é um acrônimo de Structured Query Language, que é linguagem estrutural de busca, de pesquisa. Então, é um padrão já estabelecido, ele é já antiguinho aí no mercado, deve ter mais de 20 anos já, facilmente. E ainda é a forma assim, mais comum de se utilizar nesse contexto de busca, para a área de negócio principalmente. Existem outros modelos que não são voltados para o SQL. A gente tem bancos de dados que são chamados de NoSQL, que eles possuem uma estrutura diferente. Mas o foco aqui hoje é a gente tratar somente de bancos de dados com SQL relacionais. Então, o que isso quer dizer? Por que relacionais? Imagina um banco de dados como uma planilha Excel. Então, para quem é da área de negócios, isso facilita bastante, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar com Excel o dia inteiro. Então, imagina que o seu workbook do Excel, você abriu um arquivo novo do Excel, esse é o seu banco de dados. E aí você tem diversas abas, né, no seu documento Excel. Você tem aquelas sheets que vão aparecendo ali embaixo. E é como se aquelas sheets, então, fossem as suas tabelas no seu banco de dados. Então você tem a sheet 1, a sheet 2 e você consegue pelo próprio Excel referenciar. Se está na sheet 2, você quer fazer uma referência para a sheet 1 ou para a sheet 3, você consegue fazer isso. O banco de dados é a mesma coisa, por isso que ele é relacional. Então você consegue, a partir de uma tabela, ter uma referência para uma outra tabela. Então as coisas se interligam, elas são relacionadas e por isso relacional. Aqui a gente vai utilizar bastante também um conceito de conjuntos. Ô louco, lá vem a raid de ZNFS, LOL, o matador de grupos, o TPcaster. Sejam todos bem-vindos ao Aleatoriamente. Hoje a gente vai falar sobre SQL para a área de negócios. Então, vou colocar aqui teoria de conjuntos, que é muito importante para toda essa parte de relacionamento dentre as tabelas. Então, se eu não me engano, quem criou isso aqui foi o John Venn. Então, diagramas de Venn. Bom, então foi o John Venn que ele criou essa parte. E basicamente o que você tem de relacionamento entre as tabelas, ele é todo construído sobre teoria dos conjuntos. Então, isso aqui, apesar de a gente ter aprendido lá no passado, isso aqui em computação faz todo sentido, ele é muito importante. E por que isso? Lembra que eu falei que o banco de dados ele trabalha com tabelas e que as tabelas elas são relacionadas? Então, esses diagramas, eles representam essas tabelas. Então, imagina que o círculo A é uma tabela, o círculo B é outra tabela, o círculo C é outra tabela. Eu tenho dados que existem somente no A, dados que existem tanto no A quanto no B, dados que existem nas três tabelas ao mesmo tempo, dados que existem só de um lado, só do outro. Então, o modelo que foi utilizado para fazer essa construção, né, dessa parte de banco de dados, ele é todo estabelecido em cima dessa parte de teoria dos conjuntos. Então, essa é a parte teórica da coisa, é a parte mais chata. E aí você fica pensando, tá, mas como é que isso funciona? Para você instalar um banco de dados na sua máquina, para você para você aprender, né? Então, você tem que... Programação é uma coisa assim, por mais que eu falo, você só vai aprender na prática. Você não consegue aprender unicamente com teoria. Então, a parte teórica é muito importante, mas você vai ter que fazer. E uma parte difícil de você fazer essa parte com banco de dados é que você teria que instalar o banco na sua máquina, numa máquina virtual. Hoje com o Docker fica um pouco mais fácil, só que nada mais fácil do que totalmente online, né? Então,
a gente está usando esse site aqui. E aqui a gente consegue simular essa parte de banco de dados toda no seu browser. Então é muito simples para você fazer qualquer mudança, qualquer teste, tudo que você quiser fazer. Então, dando uma rápida explicação, aqui desse lado vão ser todas as operações de escrita que vão acontecer no banco de dados. Então, imagina assim, eu vou criar as minhas tabelas, eu vou popular as minhas tabelas. Então, tudo isso vai acontecer nessa parte aqui do lado esquerdo. E a parte do lado direito é a parte objetiva dessa live, que é a parte onde a gente vai fazer consulta. No mundo real, é lógico que essa parte do lado esquerdo, quem é da área de negócios não vai ter contato com isso, porque os desenvolvedores, quando eles começam, né, desenvolver um sistema, eles já desenvolvem as tabelas que eles vão criar, eles já estruturam tudo isso. Isso é implantado, né, no ambiente de produção, as transações começam a acontecer e esse banco é naturalmente populado. Só que, para o nosso exemplo, para o exercício que eu quero demonstrar hoje, não temos um banco populado. Então, a gente vai criar um banco fake, um banco de exemplo, e as transações, as consultas que a gente for fazer, vai acontecer com base nesse exemplo. Então, ele é muito mais simples, tá, do que poderiam ser as tabelas do dia a dia, mas ele atende bem ao nosso exemplo, atende bem ao que a gente quer fazer. E aí você pode pensar, mas, putz, como é que eu vou saber como eu acesso o banco de dados da minha empresa? Como é que eu vou saber quais são as principais tabelas? Normalmente, né, quando existe a possibilidade, quando é entregue, né, a ferramenta para a área de negócios, alguém do time de tecnologia vai passar essa parte para vocês. Como é que conecta, e aí o time que desenvolve aquele produto, o time de tecnologia, vai explicar quais são as tabelas mais importantes daquele produto. Então, não se preocupa, essa parte vai ser passada. Só que o que muitas vezes não vai ser passado é como é que você faz as consultas ali onde você precisa, quais as tabelas, como é que você extrai os dados das tabelas. Então, em resumo, existe ali um banco de dados que você pode, na sua cabeça, imaginar como se fosse uma planilha Excel. As sheets são as tabelas, e conforme as transações vão acontecendo no dia a dia, essas tabelas vão sendo populadas. Então, isso é um resumo bem a grosso modo mesmo, que é o suficiente para você abstrair o conceito de banco de dados e chegar numa solução legal para extrair os indicadores que você precisa, tá? Então, é lógico que existem muito mais complexidades do que isso. Se você tivesse que criar um banco do zero, seria mais complexo, mas não é o objetivo aqui. Vocês não vão criar o banco do zero. Como eu falei, não é esperado que o time de negócios faça operações de escrita numa base de dados, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Eu deixei um arquivo salvo e depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse texto. Provavelmente na descrição do vídeo do YouTube eu consigo. Então, deixa eu pegar aqui. Beleza. Deixa eu também aumentar, colocar um full screen aqui. Deixa eu ver como é que fica na live para vocês. Bom, então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu só estou expandindo essa aba aqui para a gente discutir melhor essa parte, esse texto que eu colei. E vou deixar a musiquinha aqui tocando porque estava legal. Beleza. Então, aumentei aqui a janela para conseguir ler melhor. Então, imagina que eu estou criando aqui lá naquele meu arquivo Excel, aquela coisa gigante, eu estou criando 3 tabelas aqui. Não é normal, tá, deixar tudo assim na mesma linha. Eu fiz só para economizar espaço e a gente conseguir colocar na live de uma forma simples. Então, imagina lá no seu Excel que quando você tem uma sheet, o que o Excel tem? Ele tem linhas e colunas.
quando a gente cria uma tabela, o que a gente está definindo aqui? Quais são as colunas dessa tabela? E então aqui eu tenho a minha tabela Customer. O Customer ele tem uma coluna de ID, um First Name e um Last Name. E aqui eu tenho algumas informações adicionais. Então o meu ID ele é um dado do tipo numérico, ele é um inteiro. Ele não pode ser vazio, eu preciso informar. Eu acho que não caiu. Acho que não. O Léo tá perguntando se caiu. Acho que não. Aqui parece tudo ok. Tô sem dropped frames também, que é um problema chato. Deixa eu ver como é que tá na Twitch. Só parece que tá bem ruim a transmissão, mas beleza. Parece que tá com qualidade mais baixa, mas parece transmitindo. Bom, seguindo. Bom, aqui estou criando essa tabela Customer e ela tem 3 colunas. Ela tem o ID, o First Name e o Last Name. E aí elas têm tipos, né? Então, aqui eu estou falando que ela é do tipo inteiro. O First Name ele é um texto que tem até 512 caracteres e o sobrenome também é um texto de 512 caracteres. E aqui é a minha Primary Key. Então, esse campo aqui, esse campo ID, é a coluna que vai identificar um customer dentro da minha estrutura. Normalmente, cria-se as tabelas todas em inglês, porque às vezes existe contato de pessoas que não falam português. Então, acaba sendo uma boa prática você colocar as tabelas em inglês. Eu já passei por muita auditoria estrangeira e tal, e ajudava muito na comunicação quando eles liam as tabelas em inglês e eles entendiam bem o que estava fazendo isso. Se não estava em inglês, a gente tinha que traduzir, então era péssimo. Então, o que isso aqui faz, Primary Key? Ele fala que dentro da minha tabela, esse é um identificador único. Ou seja, eu não posso ter 2 clientes com o mesmo ID. Senão eu tenho um conflito na minha base e eu não sei quem é quem. Então esse é o campo que vai distinguir entre eles. Mas como eu falei, essa parte aqui é mais para vocês entenderem o conceito da coisa do que efetivamente vocês falarem, putz, eu preciso entender isso. Não, aqui não vai precisar. Não é o objetivo que vocês entendam, que vocês dominem isso. Isso aqui, como eu falei, é a parte que os desenvolvedores vão fazer. Mas é legal vocês entenderem o mínimo, só para a gente conseguir fazer um exemplo legal. Então, eu tenho a tabela Customer, a tabela de produtos. O produto ele também tem um ID, então aqui eu sei qual é o produto, ele tem um preço e ele tem uma descrição. E aqui eu tenho uma tabela de transações. Talvez esse nome aqui dê algum problema, mas aí a gente vê. Que ela tem um ID, ela tem um Person ID, que apesar daqui eu não ter colocado uma coisa que chama chave estrangeira, Foreign Key, entendam que esse Person ID aqui é... Opa, deixa eu mudar aqui, colocar um Customer ID. Customer ID. Pronto. Então aqui, ó. Então esse Customer ID aqui é o que está linkado a esse Customer aqui. Então esse ID é igual a esse ID aqui. Esse Product ID é igual a esse Product aqui. Tem um Price que representa o valor em que aquele produto foi negociado e a data em que ele foi vendido. Então eu vendi esse produto aqui nessa data. Beleza, então isso aqui é o basicão da estrutura dos dados que a gente vai trabalhar aqui hoje. Eu coloco aqui Build Schema e ele colocou aqui, ó, Schema Ready. Beleza, então eu vou fazer a primeira consulta. O comando para consulta é esse aqui, Select. O que eu quero buscar? Eu posso colocar um asterisco que significa tudo. Da onde que eu quero buscar? Então eu quero buscar tudo da Customer. E rodar aqui. Putz, só que ele falou aqui, ó, Record Count, 0. Então ele não me trouxe nenhum resultado. E por que ele não me trouxe nenhum resultado? Pô, eu fiz certinho, ó. Então me traga tudo
Da onde? Da tabela Customer. E eu criei a Customer aqui. Por que ela está vazia? Bom, ela está vazia simplesmente porque eu criei ela, mas eu não inseri nenhum dado. Então, ela só foi criada do zero mesmo. Tá, então vamos colocar alguns dados aqui e a gente consegue brincar um pouco mais. Então, como eu gosto de RPG, os dados que eu vou inserir são customizados. Então, insere aqui no Customer, tá? Então, quais são os campos que eu vou inserir no Customer? Bom, eu vou inserir o ID, que é o ID que está aqui, o First Name e o Last Name. E quais são os valores que eu estou inserindo? Eu estou cadastrando aqui um cliente, né? O cliente, ele é o número 1, é o Halegar, e ele é o Neterese. Então, Halegar Neterese, esse é o sobrenome dele. E aí eu vou inserir mais um aqui, que é a mesma coisa. Então, insere na Customer os mesmos campos, aí, o ID, o First Name e o Last Name. E aí eu não posso repetir o ID. Se eu repetir, vai dar erro. Então, é um segundo, né? É um segundo cliente. É a Serafine, sobrenome mata tudo, porque é isso que ela faz. E eu tenho mais um aqui para inserir. Pronto, Insert Customer. Então tem que falar quais são as colunas. Eu posso tirar isso daqui se eu estiver referenciando todas as colunas da tabela. Mas é uma boa prática deixar, não tem problema. E eu estou inserindo aqui o meu amigo, o Padre Batateiro. Novamente, percebam que os IDs não são repetidos. Então, o primeiro valor aqui é o ID, que eu apontei aqui. O segundo valor é o First Name. O terceiro é o Last Name, separado por vírgula, igual tá aqui. Então, a vírgula, ela separa valores, ela separa campos dentro do SQL, e o ponto e vírgula aqui, ele encerra um comando. Beleza? Então, vamos ver se funciona. Funciona. E agora, quando eu buscar alguma coisa aqui no meu Customer, ele já deve retornar. Bom, aqui, ó. Então, ele retornou. Então, lembra que eu falei que parece muito com uma tabela Excel? Então, é exatamente isso. Ó. Isso aqui é uma tabelinha. Eu tenho 3 colunas na minha tabela. A coluna com o ID, a coluna com o First Name e a coluna com o Last Name. Boa. Então, aqui eu já consigo extrair o dado de uma tabela. É bem simples. E eu poderia mudar isso daqui. Eu poderia fazer algo do tipo: me traga somente o First Name da Customer. Então agora ele me traz somente o First Name. Eu falo, não, eu quero tudo mesmo. Só que eu quero todas as informações onde o ID é igual a 1. Como isso aqui a gente está trabalhando no browser, ele é um pouco lento mesmo, tá? Caso você tivesse instalado o banco na sua máquina ou você estiver utilizando a sua ferramenta de trabalho, a ideia é que ele vai ser bem mais rápido. Então, aqui nessa cláusula where eu consigo fazer diversas buscas. A gente já vai ver mais disso. Pô, legal. Então, eu já vi que eu consigo fazer uma busca e trazer todos os meus clientes cadastrados na minha base. Então aqui eu trago todos os clientes cadastrados aqui na base. E isso é bastante simples, né? Tá vendo? Quase não precisa de nenhum código. E é uma linguagem bastante intuitiva. Então seleciona tudo e da onde? Do Customer. Ok, só que vamos continuar porque eu preciso de mais dados para a gente seguir nesse exemplo. As outras tabelas ainda estão vazias, então eu inseri dados somente na Customer. Então agora vamos preencher as outras tabelas. Então eu vou preencher a Product, então agora eu inseri dados na tabela Product. A tabela Product, ela também só tem 3 colunas, que é o ID, o Price e o Description.
Então eu cadastrei alguns itens comuns aqui de RPG. Eu cadastrei um hidromel, ele custa 1,25 e o ID dele é 1. Eu cadastrei um grimório e ele custa 50 e o ID dele é 2. Uma mochila, um banquete de herói e uma peruca de quimera. Bom, cadastrei esses itens aqui. Agora a gente começa a entender que eu consigo ter dados tanto tenho alguns clientes e tenho alguns produtos. Lembrando, isso aqui é um cenário fictício. Se fosse na vida real, esses dados já estariam pré-populados, tá? Então, esses dados seriam alimentados no dia a dia de acordo com as movimentações que vão acontecendo no seu produto, na sua empresa. Aqui é um exemplo fictício, então eu estou populando manualmente o banco de dados. E não entendam de outra forma. Quando acontece alguma cagada e precisa ajustar, às vezes você precisa executar algum comando específico desse dentro do banco de dados. Não tem muito para onde correr. Mas, bom, aqui eu ainda não estou conseguindo chegar a nenhum relacionamento, né? Aqui eu tenho o identificador do produto, então eu tenho cadastrado quem são os meus clientes aqui, quais são os meus produtos, mas eu ainda não inseri nenhuma transação de fato. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo de transação. Então, eu coloquei somente 2 exemplos. Então, a transação ela funciona de forma similar a todos os outros. Quais são as colunas da tabela de transação? ID. Aqui é Customer ID, né? Então, eu alterei lá em cima, então eu tenho que alterar no meu insert. Customer ID. Product ID, Price e o Sold At, que representa a data em que esse item foi vendido. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Aqui eu consigo saber qual o ID da transação. Então, esse é um identificador único para essa transação. Essa transação ela é única e por mais que todos os outros campos sejam iguais, mas essa transação aqui ela é única na minha base. Eu sei exatamente quando ela ocorreu, quais são as características dela por meio desse campo ID. O Customer ID, ele me fala quem é a pessoa que realizou essa compra. Então, o Customer ID é esse customer aqui, esse ID que está aqui. E o Product ID, ele me fala o que essa pessoa aqui, né, o que o meu customer comprou. Então, como é que eu identifico? Ele está aqui, então tem o meu Product aqui. Aqui é o Price. E por que eu tenho um Price tanto na Transaction quanto um Price na Product, que eu tenho um Price aqui, eu defini um Price na Product. Por que eu tenho essa diferença, né, de Price em ambos os lugares? Bom, a gente que é brasileiro conhece bem a história, né? Você tem uma coisa chamada inflação. Então, os preços mudam. Vai chegar um momento que você pode ter um produto que estava cadastrado com um preço, eu realizei uma venda, e aí eu quero saber, tipo, 5 anos depois, o preço daquele produto já mudou 300 vezes e eu quero saber com que preço que aquela venda ocorreu naquela data, no passado. Como é que eu vou saber isso? Bom, eu só consigo saber isso se eu tiver um price aqui na minha transação. Isso vai ficar mais claro quando a gente relacionar os dados. Então, aqui eu inseri. Percebe que a inserção aqui já fica bem mais confuso. Eu só tenho números, porque são apenas os IDs, né? Então, isso aqui é o ID da transação, isso aqui é o ID do customer, aqui é o ID do produto, e são totalmente numéricos. Começa a ficar complexo pra gente... Não é tão usual quanto é aqui em cima. Mas a gente consegue chegar lá no entendimento disso aqui. Ele não é tão assustador quanto parece.
Então eu posso puxar tudo da transaction, vamos ver se ele funciona. Talvez eu tenha que mudar o nome porque esse banco aqui ele é meio diferente. Beleza, então ele retornou exatamente as duas transações que eu inseri. Mas lembra que eu falei, putz, isso aqui é um banco de dados relacional. Então, do que adianta eu ter um banco de dados que eu chamo ele de relacional se eu não estou fazendo nenhum tipo de relacionamento, né? Então, vamos fazer aqui o primeiro relacionamento. E aí, então, um resumo até aqui. Aqui, nesse exemplo, nessa ferramenta que está aqui, não é necessário você fazer um create database. Então, pensa assim, quando você cria lá a sua planilha Excel, você dá um nome para ela. Esse seria o nome desse database que você está criando. Nessa ferramenta aqui, ele não precisa, ele não é necessário. Aqui você consegue chegar e criar só as tabelas diretamente, sem especificar muita coisa. Então, é bem didático, funciona bem. Então, aqui eu criei as minhas tabelas, eu criei 3 tabelas e depois eu populei as minhas tabelas. Então, eu populei a tabela Customer, eu populei a tabela de produto, e eu criei 2 transações. As transações, basicamente, o que eu estou fazendo ali falando quem comprou o que, quando, por qual preço. E aqui embaixo eu tenho essas informações. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Tem um ponto asterisco. Boa, funciona. Então eu consigo dar um apelido para essa tabela aqui no momento que eu estou fazendo a consulta, tá? Então isso aqui é apenas um apelido para ela. Então eu posso colocar T1 ponto. Algumas ferramentas mais inteligentes e profissionais, elas completam aqui na frente quais são os campos que você pode buscar. Só que não é o caso aqui, essa é uma ferramenta online, né? Ela não tem toda essa inteligência. Mas tá vendo? Aqui ele trouxe somente o Customer ID. Ok. E aí vamos fazer o relacionamento. Então eu consigo fazer um relacionamento tanto com o cliente quanto com o produto. E por que é interessante eu fazer isso daqui? Bom, é interessante por causa do seguinte ponto. Vamos supor que eu quero olhar para... Eu olhei as minhas transações ali, eu falei, interessante, mas o que eu consigo tirar disso? Tá, e se eu quiser saber quais são os produtos que tiveram vendas? Então, eu posso olhar e falar, bom, vamos olhar quais são os produtos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando informações do produto, certo? Então, eu vou chamar aqui de T1, no meu produto. Então, eu quero todas as informações dos produtos que tiveram vendas. Então, voltando nessa parte aqui, aqui eu tenho a tabela de produtos. Deixa eu aumentar essa imagem. Então, suponha que o A é a minha tabela de produtos. Então, aqui representa o universo dos produtos. Os meus produtos estão contidos no conjunto A. E no B, eu tenho a minha tabela de transações. Todas as transações estão contidas aqui no conjunto B. Se eu quero buscar quais são os produtos que tiveram vendas, então eu quero buscar justamente essa intersecção. Significa o quê? Todo mundo que está no A e no B. Todos os produtos que tiveram vendas, eles precisam existir na tabela de transação. Como é que eu faço isso? Eu tenho um comando chamado innerJoin, que ele pode ser resumido como join. Então eu vou fazer o meu relacionamento, onde eu vou buscar todos os produtos que existem, que possuem transações. Então eu estou fazendo um relacionamento entre a tabela produto e a tabela de transações. Só que eu tenho que falar para essa ferramenta como que eu faço esse relacionamento. Em que campo que eu vou utilizar para bater esses dados.
Então eu tenho um elemento aqui e um elemento aqui, como é que eu caso eles, né? Bom, fazer esse batimento é simples aqui pra gente, porque a gente criou uma coluna na tabela transação que ela se chama Product ID. Então eu quero procurar todos os produtos que tiveram transação. Então é onde o Product ID da transação ele é igual ao Product ID da tabela de produtos, que na tabela de produtos ele chama somente ID. Xiii, não foi. Não foi. Vamos ver por que não foi. Deveria ter ido. Ou ele não suporta esse comando de join. Tadá, vamos ver se vai. Então, cara, basicamente assim, programação de certa forma é tentativa e erro, né? Pô, não funcionou. Ah, volta pro que funciona. Até aqui tá funcionando? Vamos ver se até aqui tá funcionando. Pô, beleza, até aqui funciona. Vamos ver por que essa parte não funciona. Pode ser que essa ferramenta não suporte joins. Sim, ele entendeu o transaction. Eu acho que esse transaction aqui, ele não está entendendo que essa é uma tabela. Ele está entendendo que é uma transação de transações mesmo do banco de dados. Mesmo erro. A parte ruim disso é que é um lance assim de tipo, não conhecer a ferramenta, né? Eu não utilizo muito essa ferramenta, então começa a fica mais chatinho para descobrir quais são as tretas que estão dando. Join transaction. Ah, eu acho que eu não tinha visto uma coisa. Aí eu fui mula também, né? O que faltou colocar? Quando você fala que você está fazendo esse relacionamento, lembra que eu falei que você tem que especificar qual que é o campo que você está tentando bater? Então, você tem que, não basta você colocar, você tem que colocar assim, t2.product id é igual a t1.id. Você tem que colocar um on aqui na frente. Então faz esse relacionamento nesses campos. Tá bom? Então eu trouxe todos os campos do produto. Só que não me interessa o ID e também não me interessa o campo... não, eu vou tirar só o ID daqui. Então eu vou deixar o price, eu vou deixar o description, description, beleza? Eu deixei esses campos. Eu quero ver a data em que eles foram negociados. Então, quando que eu vendi esse produto? Ah, eu vendi esse produto nesse dia. Poderia ter data, hora, mas para esse exemplo, eu preferi simplificar e deixar só até o dia. Então, aqui eu sei que eu realizei essa venda nessa data. Mas, se eu colocar aqui, today's price. Então, olha só. Aqui você tem um caos, que é vamos colocar aqui esse sold price. Então, eu consigo colocar apelido nas coisas. Então, quando eu puxar o meu relatório, deixa eu modificar a posição aqui da câmera para ajudar também. Foi. Aqui. Pô, obrigado, Naga. Valeu, man. Por isso que é legal fazer essas coisas em live.
o sold price ele está diferente do price que está cadastrado no produto. Então, se eu tivesse colocado somente o price aqui no produto, essa parte ia falhar. Então, o que aconteceu aqui? Essa transação foi feita em 2012. Hoje, no estado atual do produto, ele está custando 50. O que significa que, nessa data, esse produto custava 45 e agora ele está custando 50. E aqui o produto que foi vendido, quando criou o produto, a mochila custava 3 e agora a mochila está custando 78. Então os preços mudam. É interessante que essas coisas são definidas quando o sistema é criado, mas aqui dá só para mostrar para vocês como que isso aqui vira uma ferramenta bastante versátil, né? Que você consegue contemplar N situações de negócio com a SQL. Então esse price aqui ele já não me interessa mais. Ele me interessa apenas o price que está na venda. Só que eu sei que eu tenho muito mais produtos cadastrados na minha base. Então, quando eu fiz o select somente com produtos, eu vi que tinham outros lá. E se eu quiser buscar, então, o contrário. Eu quero todos os produtos que nunca tiveram venda. Ou seja, se a gente vai olhar novamente naquele diagrama de conjuntos, se os produtos são A, as vendas são B, eu quero a parte do A que ela não pega. Deixa eu tentar tirar um pouquinho para o lado. A parte do A que não está contida no B. Então é só a parte do A. Só a parte do A eu consigo fazer um left join. Então só a parte do A eu consigo tirar só os produtos que nunca tiveram venda. Mas para isso eu preciso colocar uma cláusula aqui, where. Porque o que o left join vai fazer? Ele vai trazer tanto os produtos da Product 1 quanto as transações. Só que os dados de transação dos produtos que não tiveram transações, eles viram nulos. Tá vendo? O hidromel, ele nunca foi vendido. Então o resultado é nulo. O banquete de herói nunca foi vendido, o resultado é nulo. A peruca de quimera, nunca venderam a peruca de quimera, o resultado é nulo. E eu quero ver só esses casos então. Eu consigo vir aqui e colocar uma cláusula where t2.id is null. Beleza, então aqui eu sei que esses produtos nunca foram vendidos. Pode ser que o marketing esteja falho, pode ser que a gente não tenha divulgado, pode ser que tenha um bug na aplicação e esses produtos não estejam sendo exibidos. Alguma coisa aconteceu para que esses produtos eles nunca foram vendidos. Então, algo aconteceu aqui. A gente precisa atuar de forma que esses produtos possam ser negociados. Então aqui eu consigo trazer de forma rápida quem são esses produtos. Mas voltando ao exemplo aqui do join, então eu fiz o join, se eu deixar esse ID null não traz nada. Por quê? Aqui eu estou fazendo um inner join, então eu posso escrever assim, mas eu estou abreviando simplesmente para um join. E a cláusula do join ele é a intersecção da teoria dos conjuntos. Então, para que essa consulta seja verdadeira, os produtos precisam existir nas transações, senão não funciona. Então, eu tiro aqui e ele volta. Tá. Mas, eu vendi o Grimório e eu vendi a minha mochila. Eu vendi mochila. Então, eu quero trazer isso daqui e eu quero trazer isso aqui ordenado. Então eu consigo trazer um order by, por exemplo, t2.priceDesk. E aí ele ordena do maior para o menor, ou eu posso também mudar a ordenação. E aí retornar os mesmos valores ordenados, só que
do menor para o maior. Pô, legal. Só que eu ainda não estou olhando para os meus clientes. Então, vamos olhar quem são as pessoas que compraram isso. Desk Descending, ASCII Ascending. Correto, Esquilo, é isso mesmo. São abreviaturas que você utiliza. Alguns bancos de dados têm comportamentos padrões, né, que eles chamam de default. O default, normalmente, aí varia, né, não tem um normalmente. Tem banco que é Desk, tem banco que é ASCII. Isso varia bastante. Mas é bom você colocar como é que você quer fazer a sua ordenação. Bom, então vamos olhar na Customer. Então eu quero buscar quem são esses clientes. Então a mesma coisa, Customer, T3, eu vou fazer o link com a Customer, então o ID é igual ao... O Customer, eu vou linkar ele com qual tabela? Eu ainda vou linkar o Customer com a minha Transaction. Então eu tenho que fazer aqui, P2.Customer ID. Pô, agora ele está rodando mais rápido. Só que aqui eu ainda não trouxe as informações do Customer. Então, tudo bem. Quais são as informações do Customer que eu quero? Eu vou trazer, sei lá, o first name e o last name do Customer. Então, T2, T3, que foi o apelido que eu coloquei aqui. T3.first name e T3.last name. Pô, beleza. Agora eu sei que o Halle Garnet-Therese, ele comprou um Grimório em 2012 e pagou 45 nesse Grimório. E eu sei que a Serafine Mata Tudo comprou uma mochila e ela comprou aqui, ó, nessa parte da pandemia, pagou caro pra caramba. Como eu comprei meu Grimório antes, ele saiu mais barato do que é o preço atual. Então eu posso colocar aqui o preço atual do produto, que é o price. Só que eu preciso diferenciar ele. Então eu vou colocar aqui um apelido, que é o current price, que é o preço atual. Então eu paguei mais barato. Então eu vou colocar aqui sold price. Pô, beleza, tá aqui. E aí esses clientes fizeram essas compras aqui. E aí você fala assim, putz, mas lá no nosso processo de auditoria, eu estou fazendo um relatório para auditoria e existe ainda uma quarta tabela. Putz, não tem problema, você vai colocar ela aqui, quarta tabela, de acordo com o relacionamento que faz sentido. Considerações importantes aqui. Às vezes, né, as tabelas são grandes. Lembra que eu falei que os servidores vão mandando esses dados para um data warehouse? Às vezes isso fica muito grande. E quanto mais left joins você colocar, mais lento a sua consulta vai ficar. Então, normalmente, quando você leva para um data warehouse, eles consolidam tudo numa única tabela para que você não tenha que fazer joins. Então, os joins, eles são os vilões de performance no SQL. Só que muitas vezes a consulta que você está fazendo, você não tem problema se ela vai executar em 1 segundo, ou em 3 segundos, ou em 5 segundos. Para você não é um problema. Às vezes nem minutos é um problema. Tá? Então, ok, a performance para você não é um issue. Mas, dentro de sistemas e tudo mais, performance costuma ser sim um vilão. Então, quando você for fazer as suas buscas, cuidado com os left joins, porque eles tendem a pesar na sua performance. Então eu coloquei aqui 2 transações. Então eu vou repetir mais uma transação aqui. Vou repetir essa transação aqui. Só que eu não posso repetir o ID. Então é uma nova transação. Então vou colocar aqui build schema. E eu vou rodar aqui de novo.
Pô, agora a Serafine apareceu 2 vezes aqui. Ela tá com os dados aqui duplicados e tal. O que isso quer dizer? Que tem algum erro, alguma coisa? Talvez, pode ser. Como é que a gente vai verificar isso? Lembra que eu falei? Qual que é o identificador da transação? Pô, então vamos colocar aqui, porque ele é importante. Não sei, vamos colocar com o número da ordem. Sei lá, order number. Opa, ele cagou. Tinha que ter manual. Será que eu copiei o ID errado? Vixe, agora ele cagou de vez. Ele tá falando que eu tô modificando as coisas no painel direito e eu não estou. Xiii, ele morreu. Vamos entender por que ele morreu. Vamos voltar pro básico aqui, que essa ferramenta está delicada. Beleza, até essa parte ele não morreu. Até aqui ele está bem. Vamos ver se até essa parte ele ainda está bem. Beleza, até essa parte ele está bem. Pronto, ele voltou. Foi apenas um chilique pontual. O ruim dessas ferramentas online é isso, elas são mais complicadinhas de usar. Às vezes elas dão uns perrengues. Mas eu quero pegar aqui no meu T2 com o ID as order number e eu vou colocar quem é o meu cliente de novo. Então customer T3, eu vou colocar só o first name, não preciso colocar tudo. Então first name, vamos ver se ele ainda tá ok. Beleza. E o problema era nas compras da Serafine, porque ao que tudo indicava, poderia ter um erro e ela tinha comprado coisas além. Então vamos colocar aqui o description. Bom, então aparentemente aqui, se eu tivesse tirado essa coluna, tá aparecendo que a Serafine ela comprou 2 mochilas. O que poderia, você fala, pode ser estranho. Quando você faz uma consulta e todos os dados vêm duplicados, pode significar que você errou alguma coisa. É o que eles chamam de cartesiano. Então, o seu join, de alguma forma, ele cruzou e ele trouxe tudo de tudo. Não era o que você gostaria. Então, tá acontecendo aqui, olha. A Serafine comprou uma mochila nessa data. A Serafine comprou uma mochila na mesma data. Pô, poderia ser um erro? Talvez. Só que para isso, como eu falei, tudo teria que estar duplicado. E a gente sabe que não está. Então, vamos colocar aqui order number. Então, pô, agora a gente sabe que não. O order number tá diferente. Então, realmente foram 2 ordens diferentes e a Serafine, ela comprou 2 mochilas. Poderia ter quantidade, poderia ter mais detalhes, mas isso daí, para esse exemplo, ele é irrelevante, é apenas um exemplo. Se tivesse quantidade, você ia só colocar mais colunas ali, e as colunas específicas do banco que você estiver trabalhando. Da base, né, na verdade. Então, faltou eu colocar o preço da transação. Preço. Pô, beleza. Então, a Serafine negociou essas compras aqui. Só que eu quero ver o total de itens, quanto que a Serafine já gastou na minha loja. Então, e o total que o Halliger já gastou na minha loja. Então,
Não me interessa o produto, eu quero apenas o total agora. Eu quero ver quanto que esse cliente gastou no meu negócio. Então eu vou colocar aqui só o first name. Eu vou tirar o description, porque o description não importa. E eu vou tirar o price, beleza? Então vou colocar assim. Pô, ainda não ficou legal, né? Porque o Halliger gastou 45, só que a Serafine gastou 78 duas vezes. Tá, então isso aqui ainda não tá do jeito que eu queria. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu consigo criar um agrupamento aqui. Então, eu vou fazer um group by. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto cada cliente gastou no total. Então, a informação básica aqui é o cliente, não é? E o que eu estou usando de informação de cliente é o first name. Então, tudo bem, eu vou usar o first name. Eu vou usar o first name e aqui eu vou somar. Somar é sum. Eu vou somar o T2.price. Pô, então agora eu já sei que S total. Como eu falei, eu consigo dar apelido para as colunas. Então elas não importa o nome que elas estiverem cadastradas, né, no meu banco, eu consigo colocar um apelido e na hora que eu for puxar a minha consulta, se você precisar exportar isso para um Excel ou para um outro documento, ele vai sair melhor. Então eu sei que o Halliger gastou total na minha loja esse valor. E a mesma coisa, e eu sei que a Serafine gastou total esse valor aqui. E, pô, já é alguma coisa. Então, vamos colocar mais transações, só que vamos colocar essas transações em períodos. Então, a Serafine fez essas compras nesse período e vamos colocar aqui mais transações aqui. Então, o Product ID, vamos colocar um outro produto aqui, sei lá, o Banquete de Herói. O Banquete de Herói, que é o 4, ele custa 70, é o preço atual, ela pagou o preço atual, porque ela comprou hoje. Então, vamos colocar a data de hoje, que é a data quando eu estou fazendo essa live. E ela também comprou porque ela achou engraçado a peruca da Quimera. Olha lá o que eu falei. Então, se eu não alterar o registro das transações, dá erro, ele não permite. Eu esqueci de alterar, ele não deixou inserir. Beleza, ajustei as transações, ele inseriu. Então, vamos ver aqui de novo. Pô, a Serafine é a cliente mais fiel aqui da minha loja. Depois vem o Halliger. Só que, e se eu olhasse para quem fez compras num período? Eu quero olhar, não, eu quero saber quem são os clientes que fizeram essas compras, mas eu quero num período específico. Então, lembra do que eu falei da cláusula where? Que eu poderia colocar várias coisas aqui? Então, uma dessas coisas são esses tipos de filtro. Eu posso colocar where, o ID é isso, o quem comprou a peruca de Quimera. Então, ela tem o ID 5. Eu posso pegar aqui T2.id igual a 5. E por que eu coloquei esses nomes exóticos aqui? Porque eu gosto de RPG? Sim. Mas também para que você ignore esses nomes aqui. O que vai estar no seu banco de dados são outras informações. Então, isso daqui pouco importa, são colunas. O que eu quero que você aprenda é como trabalhar com essas colunas. Então, aqui eu posso filtrar numa coluna específica, com igual,
Então eu tenho aqui operadores lógicos, né? O que eu tenho de operador lógico aqui? Onde o ID é igual a 5, que é o hidromel, e, por exemplo, que o preço da venda seja maior do que 10. Provavelmente não vai retornar nada aqui, ou vai voltar uma peruca de quimera. Nada, não coloquei nada aqui, então vou colocar um preço maior que 10. Pô, aqui ele já trouxe. Então, peruca de quimera é 7.25. Eu consigo colocar esses operadores lógicos. E um ponto importante quando você estiver trabalhando com operadores lógicos. Operadores lógicos, eles funcionam igual matemática. As operações, elas têm prioridade. Então, primeiro ele vai executar tudo que tiver como cláusula end. Então, maior do que 10 e que o price é igual a 2. Então, ele vai executar isso daqui. E depois, se eu colocar um OR, não sei, first name aqui, igual a Serafim. E aí eu coloco aqui bonitinho os eles e tal. Então ele vai executar isso aqui, depois ele executa isso daqui e pode quebrar. Então cuidado com operadores. Aqui ele vai executar esse OR e depois ele vai executar esse AND. Não é o que a gente quer. Muitas vezes não é o que a gente quer. Como é que a gente consegue isolar esses casos? Você coloca entre parênteses o que você precisa que executa primeiro. Então ali ele vai executar o OR depois o AND. Às vezes o resultado não é o que você espera. Então não faça. Utilize parênteses para determinar a prioridade do que você quer. Só que aqui a gente vai colocar uma cláusula razoavelmente simples, né? Que eu quero olhar o período da venda, que é o sold at. Então, where? De que coluna, de que tabela que é o sold at? A gente colocou um apelido nele que é a T2. Para que isso serve? Se o sold at estivesse presente em todas as outras tabelas, e eu não especificasse aqui de qual tabela ele estaria buscando, daria erro, porque ele não sabe. É uma definição ambígua, né? Ele não sabe qual tabela ele está utilizando. Aqui fica mais explícito. Então vamos procurar todas as vendas que aconteceram dentro de um período. Que período que eu vou buscar? Eu vou colocar 2020 inteiro. Então eu vou colocar aqui todas as vendas dentro de 2020. Só a Serafine comprou dentro de 2020. Por quê? Porque a venda da aparece Ou seja, eu consigo criar diversos tipos de agrupamentos aqui. Então eu consigo saber qual é o meu cliente mais fiel olhando o cliente que mais compra dentro de um determinado período, ou o cara que comprou mais, com maior valor. Eu faço isso somando. Então, como eu falei, é uma ferramenta que ela é bastante flexível para você extrair uma série de informações. Só que você tem que saber quais são as informações que você vai tirar de antemão, porque senão de nada serve, né? Se você não sabe quais informações você quer extrair, não adianta você dominar o SQL. Então, você precisa da inteligência de negócio para conseguir chegar no que você gostaria de extrair de indicadores. Mas esse aqui é um caminho. É um bom caminho, eu diria. Tem outros indicadores específicos que vêm de outras ferramentas, como por exemplo, quantos cliques uma pessoa levou para fechar uma compra. Mas aqui eu tenho uma outra visão, tá? Não que essa dos cliques não seja importante, mas isso aqui é uma outra ferramenta para um outro fim. Bom, então aqui eu já mostrei mais ou menos como é que você consegue utilizar o where, os agrupamentos que você pode criar. Eu posso criar agrupamentos também por nome, eu posso criar diversos tipos de agrupamentos. E aqui como você pode ordenar.
eu acho que para uma visão inicial, isso aqui é longe de ser 1% de tudo que o SQL pode oferecer, mas muito do que a área de negócios consegue utilizar, ele está dentro do que a gente trabalhou aqui dessa live. Então, lembrando essa parte de joins, o inner join, o join, você vai utilizar quando o dado que você está procurando, ele existe tanto na tabela 1 quanto na tabela 2, ou nesse caso, tanto na tabela 2 quanto na tabela 3. E o left join, você vai utilizar nos casos em que ele existe na tabela 1 e pode existir na tabela 2, mas ele não é mandatório de existir na tabela 2. Pode ser que ele exista, pode ser que não. E você consegue combinar isso com a cláusula where para falar assim, tá bom, eu quero todo mundo que existe só nessa tabela e não nessa tabela. Ou não, beleza, eu quero quem está nessa e pode estar na 2, mas não necessariamente. Eu acho que com isso daqui é um caminho já para extrair muita coisa daqui. Programação, cara, eu acho que não tem muito caminho, né? É que nem o Naga falou aqui, ó, dentro desse pedaço de join você consegue muito em termos de relatórios gerenciais. Então, é basicamente isso mesmo. Os relatórios gerenciais, auditoria, muita coisa, indicadores, que nem eu falei, quais produtos venderam, quais não venderam, você já consegue puxar só com essa parte, olhando esses joins aqui. Não tem muito mais do que isso, tá? Para olhar, você vai trabalhar bastante essa parte de group by, tem alguns comandos mais avançados para você sair linkando uma row com a outra, mas basicamente o grosso do SQL é isso. E muita coisa quando você vai fazer na prática, você fala, putz, eu quero fazer isso daqui e eu não sei como fazer isso daqui. Cara, programação não é sobre você decorar soluções, mas é mais sobre você conseguir achar o caminho das pedras. E felizmente hoje tem o Google para isso. Você fala, putz, eu quero aprender mais aqui sobre SQL. Você tem o W3 Schools, cara. Eu quero saber operações. Eu sempre esqueço as funções específicas de data, date function. Mas de data no SQL, né? Então, ó, aqui eu consigo procurar quais são, como é que eu faço, que tipos de dates que eu tenho. Tem small date. Cadê? Aqui ele ainda nem trouxe todas as funções que eu queria. Eu queria, por exemplo, SQL date add para adicionar uma data. Então aqui, ó, eu tenho ele adiciona um ano nessa data, ou na data que aconteceu um determinado evento. Enfim, tem muitas funções que você consegue explorar aqui dentro. Você tem date add, você tem date diff, tem floor. Olha o tanto de funções numéricas que ele traz. Aqui, putz, tem muita função. Você quer arredondar, você quer truncar, em qual casa, de que jeito. Você quer fazer um cálculo matemático aqui, potência. Enfim, para estatística, o SQL por si só, ele obviamente não vai ser o suficiente. Então, você tem outras ferramentas para isso, tá? Então, se você quiser se aprofundar em estatística, o SQL não é a melhor ferramenta que você vai utilizar. Para você ficar calculando desvio padrão, essa parte, o básico provavelmente você vai conseguir, mas se você tiver que descer mais fundo, esquece, você não vai chegar. Utiliza R, tem Python também, tem outras ferramentas. Mas para relatórios, esse tipo de coisa, contas básicas, cara, muita coisa é feita aqui. Então, você tem diversos tutoriais, tem no W3 Schools. Se eu procurar aqui, ó, W3 Schools SQL. Pô, show! Aqui você consegue, tá vendo? Eu quero aprender melhor
sobre Between Alias Joins, ó, tem uma parte aqui só de joins falando. Aqui você consegue praticar os joins. Aqui ele explica toda a parte da teoria dos diferentes tipos de joins. Basicamente eu utilizo o inner e o left. Eu resolvo praticamente tudo com esses joins aqui. Ele propõe exercícios, então, tem muita coisa que consegue buscar. Como eu falei, existem diversos outros tipos de banco de dados. Os padrões ali que lidam com SQL mesmo, relacional, tem esses aqui. Você tem o da Oracle SQL. Você tem o Oracle Database, né? Que é bem robusto, tem muita gente que utiliza esse banco de dados. Você tem o SQL Server, que é da Microsoft. E aí cada um deles vai te dar funções específicas, ferramentas específicas para você trabalhar, mas a parte ali de busca é muito padronizada. Então você tem esses bancos aqui e você tem bancos com conceitos diferentes que aí ficam para uma próxima. Por exemplo, você tem o Redis, que ele já cai nessa categoria que eu falei de NoSQL, né? Então o que a gente estava vendo ali era organizando em tabelas. Então eu tenho várias tabelas e eu relaciono essas tabelas. Mas nem tudo é desse jeito. Eu posso ter um banco que ele trabalha com chave e valor. Então eu dou uma chave, ele me retorna o valor. E lembra que eu falei sobre os joins serem penosos? Então, esse cara aqui, muitas vezes ele resolve o que você tem que fazer. Porque ele utiliza esse modelo de chave e valor. O MongoDB, ele é um banco de dados também muito utilizado, que ele é um banco documental. E hoje em dia isso é cada vez mais comum, você ter bancos documentais. Então eu tenho um documento que ele fala aqui, é um JSON-like Documents, porque essa aqui é uma forma comum de como as aplicações se comunicam entre si. Então eu já salvo o dado da forma que a minha aplicação vai se comunicar com uma outra aplicação. Enfim, existem diversos bancos de dados diferentes, mas dentro dos bancos de dados relacionais, eles utilizam SQL. Então, ok, de fato pode ter uma variação pequena entre um e outro, a nível de comandos, padrões ali para você buscar os dados, mas é pouca coisa. A maior parte deles utiliza puramente SQL. Bom, isso foi um overview que eu queria passar para uma galera aí que está precisando. Depois eu vou recomendar que eles vejam essa live no YouTube. Eu vou mandar aqui de novo o site que eu utilizei para conseguir didaticamente praticar um pouco de SQL. E é isso, galera. Eu acho que não tem como, né, eu abordar todo o conteúdo de banco de dados, e também nem é o objetivo, mas nessa parte de indicadores, essa parte de relatórios e tudo mais, daqui você já consegue puxar muita coisa. Essa live vai ser... A gente vai fazer o upload para ela no YouTube, então eu espero que vocês acompanhem por lá também. E é isso aí, galera. Muito obrigado para todo mundo que compareceu. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vamos ver se tem alguém aqui pra gente mandar uma raidzeira aqui. Vamos ver alguém que a gente nunca mandou. Tem um cara aqui jogando Dragon Ages, mano. Vai ser pra lá que eu vou mandar a raid. Paulo Coy. Entra lá e manda hashtag aleatória raid. Beleza? Não conheço o cara, nunca nem vi, mas sejam legais com ele lá, beleza, galera? Vou mandar a raidzeira. Vamos de raidzeira braba. Se eu lembrar como é que faz isso, né? Porque faz tanto tempo que eu não faço. Cadê? Gerenciamento de transmissão. Raid de canal. Eu esqueci o nome do canal que eu falei, caramba. Esqueci o nome. Vou pegar de novo, peraí. Vou achar. O maluco chama Jaca Freak. Curti. Tá jogando A Volta do Dragão, Dragon Age. Já chega lá, manda a
hashtag. Muito obrigado para todo mundo que compareceu na live. É sempre legal fazer esse conteúdo com vocês e um conteúdo diferente, esse primeiro conteúdo de tecnologia, né, do Eletroamente. Espero fazer mais em breve. É isso aí, muito obrigado, valeu, guys, até mais. Mandando raid, valeu! Mandando raidzeira braba. Aleatoriamente, sejam todos bem-vindos! Estão invadindo com 7 queridos, olá! Tudo bem? SH,